Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar aqui hoje, nessa noite, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e exaltando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos estar fazendo oração para iniciar esse momento de adoração a Deus. Papai do céu, nesse momento, Deus, nós te pedimos que venha com tua misericórdia sobre a nossa vida, aleluia. Nós te pedimos que perdoa nossos pecados, as nossas fraquezas, por palavras, por obras, por pensamentos, por olhar. Ó Pai, nós te amamos, Senhor Jesus. Nós viemos aqui para adorar e exaltar o teu santo nome. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, para dar o nosso melhor, ó Pai, e assim alcançar almas e alcançar vidas. Almas que precisam ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Alma que precisa, Senhor Jesus, ouvir uma voz de conforto e de adoração. Ó Senhor Jesus, viemos aqui como instrumentos, ó Pai. Viemos aqui, Senhor Jesus, como instrumento usado em tuas mãos, ó Pai. Então, nesse momento, que não seja a nossa vida, que não seja a gente, mas que seja a sua vida em nós, que seja o Senhor em nós nessa noite. Ó Pai, se apodera de nós com o teu poder e com a tua glória, ó Pai. Sabemos que somos fracos e que somos falhos, Senhor Jesus, que não somos nem merecedores de estarmos vivos, de estarmos de pé, papai. Que mesmo em meio à dificuldade, Senhor Jesus, mesmo às vezes até esquecendo, Senhor Jesus, mas o Senhor não nos abandona, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo poder do teu santo nome, amém? Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. A esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Que vontade de te adorar. Simplesmente te sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente
simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje, simplesmente te adorar. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, abre as comportas do céu. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Vamos entrar aqui na palavra que é muito conhecida dos irmãos, que fala sobre a mulher samaritana. Eu acho interessante essa palavra e eu gostaria de ler
o capítulo 4 de João, o seu versículo 10 até o 15. Capítulo 4, versículo 10 até o 15, que vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber da água, desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui um texto muito conhecido de nós todos, o texto a qual vai falar sobre a mulher samaritana. Eu acho muito interessante esse texto, porque vai dizer assim, o versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Então quer dizer que Jesus estava com um grupo, e esse grupo ele estava indo para a Galileia. Como nós sabemos, os samaritanos eles não se dão com os judeus. Por quê? Porque os judeus são puros. Já os samaritanos são uma mistura de judeus com outros povos. Então, nós podemos entender que Jesus, então, ele estava quebrando um protocolo, passando por Samaria. Mas o que eu quero frisar mesmo é que era necessário passar por Samaria. Entendo eu que o caminho que eles estavam pegando era um caminho mais curto, um caminho mais rápido. Só que a necessidade de passar por Samaria faz com que Jesus mude o seu caminho. O que eu acho que começa a ficar interessante nesse texto é: Jesus não mede esforço para ir atrás do perdido. Jesus não mede esforço para ir atrás daquele que tem sede. Jesus não mede esforço para ir atrás daquele que necessita, daquele que precisa. Jesus, ele muda o seu caminho, talvez por um caminho mais longo, só para alcançar a tua alma, só para alcançar o teu entendimento. Jesus, ele quer trazer para nós hoje, através dessa história da samaritana, que ele vai mudar a rota, se necessário, para ir atrás da tua vida, da sua casa, da sua família, para restaurar o teu casamento, para te dar saúde, para te dar vida, para te dar paz. Eu acho interessante que a paz que Jesus dá, ele vai além da saúde. Por quê? Porque eu posso não ter a saúde, mas se eu tenho a paz de Cristo, eu estou feliz da vida. Eu posso não ter o dinheiro que eu preciso e necessito, mas se eu tenho a paz que Deus me dá, eu estou feliz e alegre. Eu acho interessante isso aqui, porque Jesus, então, ele vai mudar a sua rota. E quando ele andando, passando por Samaria, ele vai se cansar, diz a história, e ele cansado, ele senta num poço. Esse texto, para nós que gostamos de pregar o evangelho, de evangelizar povos, ele é um grande exemplo do quê? Que para pregar o evangelho a gente não precisa apontar ninguém, que para pregar o evangelho nós não precisamos bater no peito e dizer eu sou. Jesus, então, ele vai sentar no poço. A primeira lição que nós aprendemos aqui de evangelismo é o quê?
ir a lugares estratégicos. Por quê? Porque a gente não ganha nada em lugares onde não habita ninguém. Mas Jesus, ele vai sentar no poço, por quê? Porque ali ia pessoas iam até aquele poço para buscar água para saciar a sua sede. Mas é claro que, se tratando de Jesus já tinha uma mulher específica. Então ele vai sentar naquele poço e essa mulher vai chegar. Porque vai dizer o versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então Jesus, ele sentado naquele poço, a mulher chega. Ou seja, aonde nós estamos indo, Jesus já chegou primeiro. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida? Antes de você chegar, Deus já foi na tua frente. Eu acho interessante que quando Deus fala para Samuel, vai na casa de Jessé e unge a um dos filhos dele como rei, ele vai dizer, enche o teu odre de azeite e vem. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu já estou lá, eu preciso que você venha, e venha cheio, porque você vai derramar em alguém da família de Jessé. Então quer dizer agora que Jesus, ele estando no poço, a mulher vai chegar. Só que precisa algo começar ali. Então Jesus, ele vai usar a estratégia de pedir água àquela mulher. Então Jesus vai dizer, dá-me de beber. É onde aquela mulher, ela vai começar a interagir com Jesus. E eu acho interessante que antes de tudo isso, Jesus, os discípulos já não estão mais com Jesus. Os discípulos tinham ido comprar alimento. Eu acho interessante que tem gente que não entende o propósito de você estar ali. É por isso que é melhor você dispensá-lo. Porque às vezes Deus vai te usar para algo que nem os seus amigos vão te entender, nem os seus vizinhos, nem a sua família vai entender. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Se foi Deus quem mandou você fazer isso, faça, independente da visão das outras pessoas. As outras pessoas podem achar que você está fazendo nada. As outras pessoas podem achar que você está fazendo desnecessário. As outras pessoas podem achar que aquilo tem tudo para não dar certo. Mas se foi Deus quem mandou você fazer, faça. Mesmo que para isso você tenha que dispensar os seus amigos. E eu acho interessante que Jesus, ele vai sentar no poço, Jesus vai pedir água àquela mulher. Então ali vai começar um diálogo entre Jesus e a mulher. Por quê? Porque Jesus pedindo água, a mulher, ela vai responder, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. E eu acho interessante que Jesus, ele vai prender aquela mulher num diálogo. Por quê? Porque Jesus vai dizer, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Jesus, então, ele saiu do mundo material e começou a ir para o mundo espiritual. Por quê? Porque essa água viva, a qual Jesus está falando, não é uma água que você toma na torneira da sua casa, não é uma água que vem da Sabesp, é algo divino, é algo que vem do céu. Então Jesus, ele saiu do mundo material ali com aquela mulher e começou a entrar no mundo espiritual, mas tudo sem acusar aquela mulher. Eu acho interessante que Jesus, ele vai usar uma grande estratégia pedindo a água. Então ele entrando num diálogo com aquela mulher vai fazer com que Jesus chegue a este ponto, dizendo, se tu soubesse quem é que fala com você, tu me pediria. De fato, se aquela mulher soubesse que Jesus era o Cristo, ela jamais falaria daquele jeito com Jesus. Por quê? Porque todos estavam esperando a chegada do Messias, todos estavam esperando a chegada do Cristo.
Então Jesus, ele vai dizer a ela da água viva. E a mulher, ela vai dizer: tu não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Percebe que Jesus, com o diálogo dele, ele despertou um interesse naquela mulher em saber aonde tem a água viva. E eu acho interessante que, se nós trazermos para o dia de hoje, quem sabe você está olhando esse vídeo domingo à noite e você está pensando: mas de que água ele está falando? Onde eu posso encontrar essa água? E eu acho interessante que, se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, em João capítulo 7 e o seu versículo 38, o 37 e o 38 diz: 36 e o 37, perdão, irmãos, vai dizer assim, que a palavra é esta, que disse: buscar-me-eis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí você faz essa pergunta: onde eu posso achar essa água? A resposta está aqui: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, a água, ela está dentro de cada um. Mas o versículo, ele é condicional. Qual é a condição? Eu preciso crer para que esse rio venha fluir. Eu preciso acreditar para que esse rio venha fluir. Mas voltando ao texto, a mulher então ela vai interrogar Jesus dizendo: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela vai dizer para Jesus: nosso pai Jacó foi capaz de cavar esse poço. Nosso pai Jacó foi capaz de deixar esse poço para nós. E você, o que pode? Tu és maior do que ele? De fato, realmente, para fazer essa pergunta, com certeza aquela samaritana, ela não conhecia Jesus, porque quem conhece a Jesus jamais faria isso, falaria desta maneira: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque nós sabemos que o nosso Deus, o Criador do mundo, Criador dos céus e terra, aquele que fez os céus, fez o mar, fez a terra, fez tudo que nela habita, com certeza ele é maior do que Jacó. Mas a mulher então ela vai fazer essa pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Então Jesus vai tornar a dizer: qualquer que beber da água do poço de Jacó, o poço a qual essa mulher samaritana ela estava dizendo que Jacó havia deixado para que ela e toda aquela nação viesse beber daquele poço, quem beber da água, dessa água, tornará a ter sede. E eu acho interessante que ele vai dizer: mas a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar. Voltando àquele versículo, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus está falando exatamente disso, da água. O Espírito Santo, enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo ainda não estava, mas estava chegando o tempo a qual Jesus iria subir e o Espírito ia descer. E eu acho interessante que Jesus já estava preparando o caminho para aquela mulher. Jesus então ele estava dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der
Aquele que beber do Espírito, aquele que deixar o Espírito Santo fluir, aquele que deixar o Espírito Santo entrar, nunca voltará a ter sede. Por quê? Porque eu posso estar tendo uma sede material, mas se eu tenho o Espírito eu estou forte. Eu posso estar passando por luta, mas se eu tenho o Espírito eu estou forte. Eu posso estar passando por um grande desemprego, grande fome, grande luta, tristeza, aflição, mas se eu tenho o Espírito eu permaneço forte, porque o Espírito é quem nos anima, o Espírito é quem nos alegra. É por isso que Jesus, ele sai ali do mundo material, da água do poço de Jacó, e começa a falar da água que ele dá, da água que estava para vir depois que ele subisse. O Espírito Santo havia de descer. E eu acho interessante que ele vai continuar dialogando com a mulher. Então Jesus, então, ele vai apontar algo naquela mulher, mas sem ofender aquela mulher. Isso que eu acho interessante. O nosso Jesus, ele é tão interessante. O nosso Jesus, ele é tão bom com palavras. Ele nos ensina que nós não precisamos apontar, nós não precisamos falar. Então ele vai ali usar uma estratégia e vai dizer: vai, chama o teu marido e vem cá. Por quê? Porque depois do diálogo que Jesus teve com aquela mulher, despertou um interesse naquela mulher em saber mais sobre Jesus. O diálogo que Jesus teve com aquela mulher despertou nela o interesse de sair do mundo material e entrar no mundo espiritual junto com Jesus. Então Jesus, ele vai dizer: quer que eu continue? Em outras, nas minhas palavras, Jesus está dizendo para aquela mulher: quer que eu continue? Então faz assim, chama o teu marido e vem cá. De forma que Jesus estava falando para ver ela confessando algo. Então ela diz: eu não tenho marido. Jesus então vai mostrar àquela mulher que ele sabe muito mais do que ela pensa do homem que estava falando com ela. Então ele vai dizer assim: isso disseste com verdade, porque de fato você teve 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso é algo que perturba as pessoas. Porque Jesus disse para aquela mulher: tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Parece algo difícil de entender, mas é algo muito simples. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é que com os 5 maridos que Jesus citou, ela havia se casado. Já o que ela tinha agora dentro de casa, ela não era casada. Então Jesus, ele vai dizer: o que tens agora não é teu marido. E ele vai dizer mais: isso disseste com verdade. Então aquela mulher, vendo tudo que aquele homem que Jesus estava falando, não precisou Jesus dizer: eu sou profeta. É a mulher que olha para Jesus: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque de fato, quem está falando com você aqui na frente não precisa ser alguém importante, não precisa ser alguém de alta classe, ou quem sabe nós podemos ter um grande cargo, mas nós não precisamos chegar na frente de um vídeo, na frente de um culto, e chegar dizendo: eu sou grande, eu sou maior, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Porque quando você começar a pôr para fora aquilo que está dentro de você, que a palavra de Deus te deu. Por quê? Porque de fato a palavra, ela não muda. O sentido da palavra não muda. Eu acho interessante que Jesus, ele vai falar com uma samaritana. De fato, naquele tempo, os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Mas Jesus, ele não veio para fazer a vontade do homem. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai.
Então ele chega naquela samaritana com toda essa estratégia, conversando e dialogando, até a mulher chegar nessa conclusão: vejo que tu és profeta. Então aquela mulher, ela vai ali parar, vamos dizer assim, de conversar com Jesus como se ele fosse qualquer outro, e vai começar a entender Jesus pelo que verdadeiramente ele é. Então ela vai começar a fazer uma pergunta muito interessante, dizendo: onde se deve adorar? Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Eu acho interessante isso aqui, porque agora que Jesus abriu uma conversa com aquela mulher, já não é mais Jesus que faz pergunta para a mulher, é a mulher que faz pergunta para Jesus. Eu abro um parênteses aqui só para dizer: quem está falando com você aqui na frente, às vezes você pode não entender muito, mas eu te convido hoje a ajoelhar o teu joelho, ou esteja no lugar, na sala, no quarto, na cozinha, no trabalho, no lugar onde você estiver, conversa com Jesus, faça pergunta para Ele. De fato existem coisas que eu não posso te responder, de fato existem coisas que eu não posso te ensinar, de fato não existem coisas que eu posso dizer para você, mas a palavra e Jesus, o Espírito, eles com certeza vão dar uma resposta favorável ao teu coração. E essa mulher então, ela vai fazer essa pergunta, e Jesus, ele vai dizer que nós adoramos o que sabemos. Nós quem? Os judeus. Eles adoram ao Deus vivo. Então Jesus, ele vai dizer: mas vós adorais o que vocês não sabeis. E eu acho interessante isso aqui, porque de fato Jesus, ele foi enviado por um povo específico. Gosto muito de citar o versículo 11 de João, do capítulo 1, que vai dizer assim: e veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus, ele está falando de um povo específico. Que povo é esse? Os judeus. Veio para o que era seus. Quando ele diz veio para o que era seus, veio para Jerusalém, mas Jerusalém crucificou Jesus. Então ele abre um parênteses e diz: mas todos aqueles que receberam, teve o direito de ser feito filhos. E voltando aqui, ele está dizendo para a mulher: nós adoramos o que sabemos, mas vós adorais o que não sabeis. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai continuar dizendo: mas chegará um tempo que nem em Jerusalém ou em qualquer lugar seria o lugar de fato de adoração, seria um lugar específico. E eu acho interessante que ele vai dizer: mas a hora vem e agora é. É interessante isso aqui, porque ele diz que agora é o momento, já é a oportunidade de que dos verdadeiros adoradores aparecerem. Por que os verdadeiros adoradores? Porque verdadeiro adorador, ele não importa se tem milhões de pessoas ouvindo, ele adora a Deus. Verdadeiro adorador, ele não importa se o pessoal está gostando, ele adora a Deus. O verdadeiro adorador, ele não importa se ele está no quarto sozinho ou se ele está num culto lotado, ele adora a Deus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você não entender isso, não tem por que você vir aos cultos. Se você não entender isso, não tem por que você ter oportunidades na igreja. Por quê? Porque primeiro eu tenho que entender: será que eu sou um verdadeiro adorador? Ou será que eu estou fazendo isso só para me aparecer? Ou será que eu estou fazendo isso só porque os meus pais estão pedindo?
Ou será que eu estou fazendo isso que já virou um hobby na minha vida? Ou será que eu estou fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer? Não. Jesus está dizendo: chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele vai continuar dizendo: porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Sabe o que eu entendo aqui? Que não está fácil achar verdadeiro adorador. É por isso que a palavra ela nos diz: porque o Pai procura. Quando ele diz procura, é que não está fácil de achar. Quem sabe ele olha num culto com 100 pessoas e consegue achar um. Vamos citar aqui uma parte da Bíblia, lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, a qual Jesus ele se desagrada da terra e resolve destruir tudo aquilo que ele criou, mas ele olha para a terra e vê um homem. É interessante que no meio de uma nação, no meio de tantas pessoas, Deus vê uma pessoa. Por quê? Porque verdadeiro adorador não é fácil de achar. Pessoas para cantar tem, pessoas para falar bonito tem, pessoas para agir e fazer, enfeitar e ganhar curtida, ganhar elogios tem de muito, mas o verdadeiro adorador infelizmente dá em falta. E eu quero ser profeta de Deus, boca de Deus nesta noite, para dizer: ainda Deus vai levantar jovens, ainda Deus vai levantar irmãos, ainda Deus vai levantar irmãos que verdadeiramente adoram ao Senhor, que não está importando com a aparência, que não está importando se o mundo está gostando ou não, o que ele está importando é se Deus está recebendo ou não. Porque não adianta nada eu ficar muito tempo falando, orando, buscando e se aparecendo, se Deus não receber nenhum minuto do meu tempo. Então nós temos que entender algo muito interessante aqui: é melhor eu falar pouco e Deus receber do que eu falar muito e Deus não receber. É melhor eu fazer pouco e Deus receber do que eu fazer muito e não receber. Fica com isso na tua mente, fica com isso no teu coração, que os verdadeiros adoradores, Jesus está à procura, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E vai continuar o texto. Então aquela mulher, ela vai sair totalmente renovada com as palavras do Senhor. E eu acho interessante que, continuando o texto, eu não vou aqui ler porque fica um pouco extenso, mas essa mulher ela vai e anuncia tudo aquilo que Jesus falou, que Jesus fez na sua vida. E saindo aqui do mundo material, porque de fato Jesus pediu uma água àquela mulher, água do poço, uma água que nós conhecemos. Mas dialogando com aquela mulher, Jesus apresenta uma água que ela desconhecia. Então isso vai gerar nela uma fonte a jorrar, porque, como eu já citei, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos acreditar que Ele é galardoador, precisamos acreditar que Ele tem preparado um lugar especial para nós, precisamos acreditar que um dia Ele vem buscar uma nação lavada, remida no sangue do Cordeiro. E aquela mulher, com esse diálogo, ela vai acreditar no Senhor. É por isso que ela fala: vejo que tu és profeta. E quando ela passa a acreditar no Senhor, o rio de água viva começa a fluir dentro daquela mulher. Então aquela mulher, ela não consegue ficar com aquilo tudo só para ela. Por quê? Porque quem de fato é salvo, ele não pensa ser egoísta. Eu conheço a Jesus, tá bom, não. Quem é salvo de fato, ele prega o evangelho. Quem é salvo de fato, ele faz o melhor para o reino. E qual é o melhor? Pregar a palavra para a nação, pregar a palavra a toda a criatura.
Então aquela mulher, ela vai na cidade e ela anuncia. As pessoas vêm e eu lhe mostrarei alguém que falou tudo sobre mim. De fato, aquela mulher cresceu nela a esperança da salvação, a esperança de Jesus Cristo, a esperança que só Deus traz às nossas vidas. E aquela mulher, ela não conseguiu ficar com aquilo só para ela, então ela vai e chama as pessoas, e muitas pessoas vão crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Mas aquelas pessoas, elas vão até Jesus, e quando elas conhecem Jesus, aquelas pessoas falam para aquela mulher: agora, eu não creio só porque você falou, eu creio porque eu ouvi. Então Jesus, ele está nos ensinando através dessa palavra algo muito importante. O quê? Que primeiro nós vamos ouvir, primeiro nós vamos a crer na palavra que outras pessoas pregaram, mas depois, com o tempo, nós vamos adquirir as nossas próprias experiências com Deus. Com o tempo, nós vamos adquirir coisas que só nós podemos entender. Quantas pessoas receberam um milagre e já entende que foi Deus quem deu o milagre a elas? Quantas pessoas já foram supridas de necessidade e já entende que foi Deus quem supriu aquela necessidade? Mas muitas pessoas de fato não entendem e dá honra e dá glória ao médico que operou, e dá honra e dá glória à pessoa que trouxe a cesta básica. Mas de fato nós temos que entender uma coisa, que só Jesus conhece o nosso pensamento, só Jesus sabe o que nós necessitamos. Às vezes você olha para mim e diz: mas eu não recebo aquilo que eu peço. É porque Deus, Ele nunca vai dar o que você quer, e sim o que você necessita. Eu acho interessante que em Atos capítulo 3, Pedro, ele vai encontrar um paralítico na porta do templo, e o paralítico, ele pede uma esmola a Pedro. Só que Pedro fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Por quê? Porque o ouro, a prata, satisfaria aquele paralítico por um momento. Se ele tivesse uma cédula de R$100 nas mãos, talvez aquele paralítico ficaria alegre. Mas quando ele olhasse para as pernas, quando ele visse as pessoas carregando, ele ia perceber que a necessidade dele não estava no dinheiro que ele recebia, a necessidade estava nas pernas que ele não tinha. Então Pedro, representando Jesus, vai dar algo que aquele paralítico necessita. E eu acho interessante que Pedro, ele não transfere a glória para ele. Por quê? Porque se nós oramos e Deus opera o milagre, a glória não é nossa. Se nós falamos uma mensagem maravilhosa e Deus salva 1000, 2, 3 ou uma mesmo alma, a honra não é para nós, é dele, tudo é para ele. Nós estamos aqui com um papel importante nessa terra, de quê? De anunciar o Evangelho. E eu estou aqui nesta noite, querendo trazer algo ao teu entendimento, que talvez você perdeu com o tempo. O que? A sensibilidade de ouvir Jesus. Eu vim aqui te trazer algo que às vezes você ainda não conheceu, que é o que? Falar com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, de fato, Ele tem sondado a tua vida, de fato, Ele tem sondado o teu coração, de fato, Ele tem sondado o teu andar, o teu levantar, o teu deitar. Ele tem procurado motivos para falar contigo, mas tu tem virado as costas para Ele. Só que Jesus, Ele apresenta a estratégia. E qual é a estratégia hoje? Ele colocou alguém aqui que não sabe de nada para anunciar o Evangelho a você. Ele colocou alguém aqui que talvez seja menor do que você que está ouvindo, só para dizer para você: Ele vai ao teu encontro. É necessário ir até a tua casa.
É necessário ir até o teu lugar de intimidade e falar para você que Ele tem a água que o mundo não pode te dar. Ele tem a água que faz você a não tornar a ter sede. Ele tem a alegria que não é momentânea, porque muitas das vezes você usa drogas, vamos dizer assim, ou bebe, se afunda em cachaça, se afunda no vício, se alegra pelo aquele momento, só que quando você acorda no outro dia, às vezes está com uma dor de cabeça, às vezes está triste novamente, está amargurado novamente, a tristeza voltou ao teu coração. Só que quando você conhece a Jesus e deixa o Espírito Santo fluir dentro de você, você entende uma coisa: a alegria que eu tinha no mundo, ela jamais superará a alegria que Deus está me dando neste momento. Eu posso estar desempregado, se eu tenho Deus, eu estou alegre. Eu posso estar aí adquirindo doença, vírus, se eu tenho Deus, eu estou alegre. E qual é essa alegria? A alegria de saber, se chegar a minha hora nessa terra hoje, amanhã eu estarei pronto para ser recebido com Cristo. Se eu sair dessa terra hoje, existe um lugar que foi preparado especialmente para mim, especialmente para você. Para terminar, eu quero citar um versículo muito conhecido, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu acho interessante isso aqui. E se eu for vos preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Perceba que Jesus está dizendo: eu quero que você esteja comigo. E é interessante que a Bíblia, todo mundo tem acesso a ela. Então Jesus, ele não está falando para um determinado povo específico. Ele está dizendo para todos que conseguem ler e acreditar na palavra: aonde eu estiver, estará vós também. Basta acreditar na palavra, basta acreditar na profecia deste livro, porque muitas pessoas falam profecias vãs, falam profecias que você talvez não receba, mas a palavra, ela é infalível. Um dia você vai ver, como nós estamos vendo, tudo se cumprindo na Bíblia. Não precisa eu dizer que futuramente vai ficar pior do que está no dia de hoje. Não precisa eu dizer, porque a palavra já diz. Então eu quero trazer isso à sua mente hoje, e eu quero deixar concluso aqui hoje para você. Se você é um afastado, se você desviou, se você um dia saiu da presença do Senhor, hoje Ele abre uma oportunidade para você retornar. Ou se você nunca veio para Jesus, ou nunca esteve num ambiente como este, Ele está dizendo: eu tenho uma experiência nova para a tua vida. É por isso que eu digo para você, no lugar onde você está, põe a mão no teu coração e diz: eu aceito ao Senhor, fala comigo, e eu vou orar pela tua vida, para terminar essa transmissão, e também eu vou orar para terminar esse pequeno culto online. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, te agradeço, Senhor, pelo momento, Pai querido, a qual o Senhor, meu Pai, nos convida a retornar, a entender a tua palavra, a retornar a ler a tua palavra, a retornar a buscar a intimidade com o Senhor, a intimidade que somente o Senhor pode nos dar através da palavra. Pai, eu oro, Pai querido, a favor de cada um, Senhor, que ouviu, Senhor, essa transmissão até aqui, Senhor.
Senhor, eu creio, Pai querido, que não foi em vão ela ter ouvido. Eu creio, Pai querido, que o Senhor tem uma fonte a jorrar dentro de cada vida. Eu creio, Pai querido, que o Senhor tem água viva para dar a cada um, Pai. Senhor, eu oro, Pai querido, também, Senhor, agradecendo, Pai querido, por mais este momento a qual nós estivemos com o Senhor, Pai, na Tua presença. Senhor, abençoa, Pai querido, a cada um daqueles que esteve conosco, cantando, louvando. Senhor, aquele também que esteve gravando, ó Pai, ajuda, Senhor, fortaleça. Pai, eu oro também, Senhor, sem esquecer, Senhor, dos irmãos que estão enfermos, das pessoas, Pai, que estão hospitalizadas, pessoas, Pai, que estão, Senhor, neste momento, Senhor, com o diagnóstico, Pai querido, de morte. Eu sei, Pai querido, que Tu és poderoso, Senhor, para quebrar todo o decreto de morte, mas eu também sei, Pai querido, que o Senhor também é o Deus, Senhor, que dá a vida, mas o Senhor também é o Deus que tira a vida. Pai, esteja com todos, Pai querido, e que a fé de cada um, Senhor, ela venha a ser ampliada neste momento, Senhor, para que se o mal chegar à nossa tenda, nós venhamos estar crendo no Teu Evangelho. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu oro, Senhor, a favor de cada um, Senhor, que mora na face da terra, não somente os cristãos, Pai, mas até os ímpios, ó Pai. Ajuda a cada um, dá um novo entendimento, dá uma nova visão, Pai, assim eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém, Jesus.